الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله non louva Allahu Azza wa Jal, Criador e dono de todo o universo, Rei soberano do dia do juízo final. Non louvar e non mandar saudação para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, com todos os seus companheiros, com acompanhá-lo ao longo de sua vida, como aqui na cheganta esse caminho de salvação. Alhamdulillah, nós louva a Deus para a vida, que saúde e tempo que dá derivando para não poder partilhar a vida do nosso querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minha parentes muçulmana, antes de começar, na pedi para você tenha mantenha de Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Suma que não lembra, na parte passada de história, não para, onde que Quraysh começou a fazer essa reunião, onde que preparar com mais homens para poder vir atacar Medina. Preparar onde que mulheres tudo contribuir, mulheres trazer joias que tem, que joias vendidas, onde que gente de Quraysh investir teu dinheiro, teu bens para aquele segundo encontro que a gente de Makkah. Depois de Badr, se encontro de outro ano a seguir. Ante o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse parte e que sabe para que não passa, mas sempre está atento e saber como aquele gente qualquer dia é para bem vingar que sofrer na Badr. Ante o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia e sai e vai para Quba. Gente de Makkah tidime durante tempo todo na preparar onde que bem que manga de homens para começar a marchar para bem atacar Medina. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o está na Quba, sentiu que Abbas e faz parte daquela caravana que na bem para via, suma que não se vê, não fala via, e tem gente que estava em batalha, e estava em guerra, e que para como tem algo contra o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e que gosta do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e que gosta do Islam, mas é obrigado para purificar na Makkah. Então Abbas e dos gentes, se não lembra também na guerra de Badr, e faz parte de dos prisioneiros de guerra. Então Abbas radiallahu anhu, depois de vir converter, Abbas escreve carta, entrega homem de Ghifar, e entrega aquele homem, daqui e fala aquilo como nada é carta para o tempo sem só levar minha sobrinho, que Muhammad o te entregar é carta. Então o homem vai, suma árabes de Makkah, e junta que árabes que está ao redor tudo, e vai muito número de homens, mais de que vai para o primeiro viagem, além do número de homens que vai com armamentos. E vai que tinha armamentos. Então, eles vai que custa de 3.000 homens, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, depois não havia recebido número de homens também que vai que ele. Então, o profeta Muhammad hoje está na Quba, e dá te receber que rapaz com carta. Hoje receber aquela carta, o profeta Muhammad que ler, que escreve. Logo o profeta Muhammad chama Ka'ab ibn Malik. E fala Ka'ab ibn Malik, lê a carta que dizem. Logo Ka'ab ibn Malik radiallahu anhu, e lê a carta e fala ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, é carta e bin de Abbas, butiu. E ele informou de como gente de Makkah está na marcha, arranca já na marcha, para vir para Medina, para vir atacar vos. Esse para nós chamar zumbiás, aqueles que está falando, o profeta Muhammad faz guerra santa. Esses 20 na Uhud.
Uhud faz parte dentro do território de cidade de Medina. Aquele tempo o profeta Muhammad saiu um bocado de cidade é contra. Esse pano dentro de bocado só fora de Medina é contra. Ou se está já dentro de Medina próprio. Para a cidade crescer. Então, essa coisa aconteceu no terceiro ano onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na carta e falou como gentes de Makkah eram cajaena bem. Para bem acabar com Medina. Então, preparar. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse parte e sai logo e riba para Medina. E fala Ka'b ibn Malik radiallahu anhu não tem que ir para Medina, goce. Logo o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e chama gentes de Medina. Chama ele reunião urgente e expliquei eles que não passa. E falei eles como gentes de Makkah, de Quraysh, que passa no ano passado na Badr, é contente a lei preparar na binde. Logo o profeta Muhammad pediu opinião. Logo, cada quem dá sua opinião, o profeta Muhammad seta aquela opinião de gentes para proteger mulheres, para mandar mulheres para um carro seguro com meninos, e eles, homens, até marcha, é sair fora de Medina e vai contra o Quraysh de Makkah. Então, a ideia de Abdullah ibn Ubay ibn Salul, que saiu aquele munafik, aquele hipócrita, e bem com outra ideia que não contraria essa ideia. Onde que gentes mais beijos de cidade de Medina é bem na ideia de Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Mais jovens é bem na guerra, é bem na ideia de gentes de Medina para sair, para ir contra aqueles fora de Medina para a guerra. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e toma aquela ideia de jovens e decide sair para a guerra. Na sexta-feira, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vestiu a armadura de guerra. E vestiu a armadura de guerra, tudo isso sai com 1000 homens. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e vai ter um lugar onde aqui sai aquele 1000 homens e vai ter um carro e hoje batalhão de gentes estranhos na bem. E hoje batalhão de gente estranho na bem e punta mais se cal gentes que na bem sim. Logo era para falar de como esses parceiros, uns judeus aliados de Abdullah ibn Ubay ibn Salul, que são aqui hipócrita, aqui munafik, esses aliados judeus que vêm para bem jurabos. Logo o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e fala ele e camisti ajuda de quilas. Então assim que o profeta Muhammad nega ajuda de quilas, logo alguns gentes que estava dentro de gentes do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fica bocado com medo, fica também mal, outros que mais estavam na parte de Abdullah ibn Ubay ibn Salul, que é contente que lá, outros gentes também desistem. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam faz parte, hoje aquelas desistir faz com que o coração de alguns gentes fica bocado com medo. Então, Allah subhanahu wa ta'ala manda verso de Al-Quran para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de que fala, gentes com se discutir dentro deles, fala, não riba, outro não fala, não fica, outro não fala, não riba. E o profeta Muhammad recebe verso de Al-Quran de que fala, para ver que acabou de discutir, para ver aquele munafiks, para ver, sabendo como a mim Allah, que causa essa coisa para acontecer, para ver como eles talvez é bem com má intenção. Se é bem com má intenção, que ela manda Allah faz com que coisa aconteça. Tudo aqueles que saem naquele caravana, para ver como o profeta Muhammad caceta para aquele batalhão para junta, que sai lá, aquele gente com munafik. Então Allah que faz com que aquele munafik que vai para aquela intenção também para desistir, desistindo que o profeta Muhammad vai com menos homens, com 700 homens, que vai aquela. Então, Allah subhanahu wa ta'ala diz ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que esse desejo de ser, suma que não se vê, desejo de Allah azza wa jalla, que ninguém pode alterar. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para confirmar também quantos homens que tem disponível, e firmam deles, de que com
inspeciona si jintis. Profeta Muhammad manekina yandaba na fila ibaitoki chiga na mundi ibaitoki perto um rapazinho com o nome de Rafi ibn Khadij. O chiga e perto Rafi e percebe Rafi firma que dedo garante de pé na yalsa curvo. Para ver como Profeta Muhammad às vezes está jubi tamanho de meninos. Às vezes está jubi tamanho de gente, depois está falando boi menino riba. Boca por guerra, boca por baia guerra. Então, eu percebi que ele começa a afirmar que dedo de pé. Para o Profeta Muhammad poder chamar, porque ele tem ansiedade de participar daquela guerra. O Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e falar abo boca está pronto para essa batalha. Rafi fica contente e começa a chorar. Depois de começa a chorar, o Profeta Muhammad passa e percebe logo o Profeta Muhammad hoje outro menino chamado Samurat ibn Jundub. E hoje o Profeta Muhammad fala aquilo como Abu está qualificado para essa guerra. Logo ele fala o Profeta Muhammad sallallahu Rafi fala ao Profeta Muhammad, como você está para Samurat vai batalha? A mim bonega vai batalha sabendo que a mim pude que Samurat. O Profeta Muhammad sallallahu fala, o pude que ele fala, sim, pude que ele, mas ele é do homem. O Profeta Muhammad sallallahu fala, está bom, então você vou lutar, vou mostrando se vou pude que ele. Logo, o Profeta Muhammad sallallahu afirma e na jubi que dos rapazinhos. Deus ajuda aquele Rafi, ele luta e consegue bater Samrat ibn Jundub. Logo o Profeta Muhammad sallallahu fala, está bom, se eu conseguir bater, então na deixou para vai também guerra. Então assim que o Profeta Muhammad sallallahu o que fazer é vai que sexta-feira e chega sábado, sexta-feira é dormir, um bocado fora de Medina é dormir, onde sol mansi para amanhã, o Profeta Muhammad sallallahu e lanta para amanhã e faz palestra. E faz incentivo para eles, onde que não incentiva eles. E incentiva eles para reforçar deles mais coragem de enfrentar gente de Maca. Para perceber o que a gente faz, o que a gente riba, e tem outros que ficam com o pé atrás, com medo, de como goza que tem número de gente suma que tem. E o Profeta Muhammad sallallahu e papia que se homens. E que tarde, munafik bem e bem falei eles de como a boss se bique que na pera boss. Gentes de Maca tem coisa de 70 homens bem armados. Que são homens que estão muito bem armados. Logo, o profeta, o que faz aqui palestra, que ele alça coragem de companheiros do Profeta Muhammad sallallahu de que responder é falar Hasbunallah wa ni'mal wakil. Es que responde é falar a nós Allah é suficiente, a ajuda de Allah é suficiente para nós. Então, esta mostra a firmeza de coração de sahabas depois de palestra que o Profeta Muhammad sallallahu fazia eles. Então, o Profeta Muhammad aquele sábado e continua em marcha e vai toque chega no campo de Uhud. O que chega no campo de Uhud, o Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e firma e vira costa para poder proteger a retaguarda e vira costa a montanha de Uhud e vira rosto a cidade de Medina. Então, assim que o Profeta Muhammad sallallahu autorizou eles para posicionar daquela maneira, o Profeta Muhammad sallallahu chama 50 homens e fala que 50 homens miste bons para subir nas montanhas, para proteger a retaguarda. Mesmo que boa já não ganha guerra, acabou ria das montanhas sem autorização. Eu falei, sabe que tem problema, onde que o Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e chama homem chamado Abdullah ibn Jubair al-Ansari. E faz parte de gente de Medina, esse al-Ansar. Então, e fala aquilo como a bona liderança 50 homens que não vai firmar na montanha para poder proteger a retaguarda. Para acabar ria de montanha sem autorização. E o Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e divide bandeira de gentes de Makkah, de muçulmanos. Onde que Mus'ab ibn Umair radiallahu anhu, o Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dá
bandeira branco para representar Muhajirin, gente para representar gente de Makkah. Habab ibn al-Mundhir e dado bandeira preto para representar Khajraj. E Usaid ibn Nudair e dado bandeira preto também para representar gentes de Aus. Então, essas três formas que o profeta Muhammad fazia para separar esse batalhão. Assim que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e fazia e está que eles e daqui a autorização para aqueles 50 homens para subir para a montanha. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tira essa espada. Hoje tira essa espada e fala assim, quem que nasceu do homem para bem responsabilizar minha espada. Todo mundo fala, yami, o profeta Muhammad, e cujo homem chamado Abu Dujana. Abu Dujana, e homem que usava lenço vermelho, tamara lenço vermelho na cabeça. E tamara lenço vermelho na cabeça, ou às vezes tamara lenço na garganta vermelho. Abu Dujana, e fala ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calque condições de segurar a espada. O profeta Muhammad fala-lhe como buna bai tokubuta passa fileira de descrentes de Makkah até fila de trás. Então assim que Abu Dujana pega a espada do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E de outra parte, gentes de Madina, gentes de Makkah, hoje é marcha binto que chega na Uhud e hoje gente muçulmanos na pereles. Então aquela hora, só hoje muçulmanos na pereles, um dos líderes que estava na Madina, isso aí vai juntar com gentes de Makkah chamado Abu Amir, e fazia parte de Aus. Suma ele era um munáfico e hoje como gosta que tem a chance de liderar na Madina, isso aí vai fazer parte de gente de Makkah. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam afirma que esses homens, Abu Amir sai, e Rabi fala e chama esse povo, e fala eles como Aus, Abu Bonkura Bosse be amikin, a mi filho de fulano, a mi filho de fulano, a mi filho de fulano. A os bo jandisha bos mbing, para vir reforçar outro lado pali. E acaba discurso tudo que aqui na discurso, gente de Aus falar se não conseguiu. Abo é filho de hipócrita. E abo também abo outro hipócrita. Então, ele que aquilo fama que saiba tudo e pensar como se discurso aí pode mexer com a cabeça de gente de Aus. E assim como e mais aumentando-se e mais deles firmeza de defender o Islã. Então assim que ele passa vergonha e riba e entra na fileira que saiba nele. Suma que nós vimos na batalha de Uhud e tem um negro que preparado só para Hamza, que é chamado Washi. Washi era escravo de homem chamado Jubair ibn Mut'im. Então Washi, Jubair ibn Mut'im, falou-lhe como se matar Hamza, nadau, e Jubair ibn Mut'im, se família tem matado para naquilo outra guerra, se família tinha morre e fala na libertou. Jubair era alguém muito bom na lança. Então Jubair ibn Washi era alguém muito bom na lança. Assim que Washi preparado, Hind, mulher de Abu Sufyan, também falou-lhe como se você conseguir fazer aquilo, não dá joias, não dá riqueza. Então, assim que ele Washi e preparar para aquela batalha. Washi preparado para aquela batalha, onde que é vai chega. Antes da batalha, com aquele tempo que nós subi, né? É ter sem maneira que está com essa batalha. Então, o que chega naquele campo de batalha, o Washi vai com essa intenção, único essa intenção que é Hamza, e muçulmanos estão no outro lado. De que Talha, de que dos descrentes de Makkah, isso é que é chamado Talha ibn Abi Talha. Isso é e grita muçulmanos e fala quem de vós que nasceu do homem para bem enfrentar. Que hora Ali sai e vai enfrentar Ali matar. Depois e bem sai também outro homem também de Makkah mas hoje aquele outro matado
Isai Osman ibn Abi Talha. Uthman ibn Abi Talha. Isai também. Kilora que sai só Hamza sai também para ele. Hamza matal. Então, Hamza que tio do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que chamado Hasadullah, Sheikh dos Suhada, que sendo rei ou representante de mártires na vida do outro mundo. Sheikh dos Suhada. Então, Hamza, assim que Isai e consegui matar também Uthman ibn Abi Talha. Depois, Isai outro alguém mais que chama Abu Sa'ad ibn Abi Waqqas. Abu Sa'ad ibn Abi Waqqas, Isai logo também outro sahaba chamado Sa'ad ibn Abi Waqqas. Que se bona perceber, bono olha como é que as gentes naquele tempo, essas famílias, esses irmãos, mas aquele outro está do outro lado, outro está do outro lado, e até acaba para confrontar um outro. Então, não olha gentes, esses tudo famílias, outros irmãos, olha, Abu Sa'ad ibn Abi Waqqas, Sa'ad ibn Abi Waqqas sai e matá-lo. Então, logo, olha, gentes do Quraysh, olha aqui, coisa, que lora é temperamento que eles têm, arranca corrida para bem com essa guerra. Então, o que é com essa guerra? O que arranca é bem, suma que sempre muçulmanos seguem a instrução do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para que nunca arranca primeiro. Pede se aquelas arrancas, se aquelas bintas que chegam a uma altura, tem um momento, gentes de flecha, e tá larga flecha. Então, assim que gentes de muçulmanos seguem a instrução do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gentes de Meca corre até num certo lugar, larga primeiro flecha, que ela atinge aquele gentes de fila, depois outros gentes arriba para trás, arranca mais, muçulmano larga mais flecha. Então aquela hora que larga mais flecha, que ela Espanha, mas aquela que faz gentes de Meca para desistir, gentes de Meca intensifica seu ataque arriba de muçulmanos. Intensificar, muçulmanos vai em encontro a gentes de Meca. E vai em encontro da gentes de Meca, de que guerra kunsa, guerra na cure, batalha quinte, aquele dia muçulmanos testemunha. Muçulmanos testemunha, de que dos sahaba, que sei do que sahaba que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sua espada, que aquele sahaba que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sua espada, e entra na fileira de gentes de Meca. E entra na fila de gentes de Meca de que kunsa mata. E kunsa mata que Abu Dujana. Abu Dujana na guerra, e na guerra, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e hoje Abu Dujana na guerra, como que Abu Dujana estava tão confiante de que batalha, e não usa a espada do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Dujana entra na fileira de gentes de Meca. E na guerra, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala: Allah que gosta deste tipo de comportamento. Mas sim, Allah gosta deste tipo de comportamento só na guerra. Para coragem que o homem tem para participar, estava tão confiante, e na guerra tão bem que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala: Allah que gosta de comportamento fora de guerra, só na guerra que Allah subhanahu wa ta'ala gosta daquele comportamento. Assim que Abu Dujana e baito que passa fileira de gentes de Meca e baito na parte de trás, né, que olha aqueles mulheres que estavam lá que não assiste esses homens, e fala aqueles mulheres, se cá com uma espada do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e o profeta Muhammad contra tratar mulher mal, não acabou a vida. Assim que Abu Dujana volta e continua a guerra, guerra faz muçulmanos na poder de Allah, muçulmanos conseguindo na superar. Muçulmanos não matam aqui descrentes de Meca. Muçulmanos não matam aqui descrentes de Meca. Descrentes de Meca não perdem números de homens. É não perdem números de homens. De que descrentes de Meca é resolver cure.
resolvi kunza sair de campo de batalha é na cura. Suma que fazer na outra guerra aqui, Badr. Badr também, a guerra duro, é cura e tudo é sair de campo de batalha. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e continua a incentivar os homens, para os homens manter sempre firme. Assim que aqueles homens manter firme, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na companhia que esses homens, está na batalha que esses homens. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nunca deixa eles sozinhos, sempre participa que eles estavam aqueles lá. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a guerra na fase hoje aqueles gentes de Makkah na curi e autoriza outros gentes para recuperar aqueles bens que gentes de Makkah estão ficar na campo de batalha. Então outros gentes kunza deixa aqui coisa na campo, deixa essas coisas na campo de batalha, sem materiais que leva, que bens que leva, que outros leva ouro, outros leva prata para campo de batalha, com sabota logo, outros não recupera também que armamentos de guerra que elas não fica é na curi. Saad ibn Abi Waqqas e fala, a guerra acaba e punta o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e fala o profeta Muhammad um olha para 2 homens, cara estranho dentro desse coisa lá. O profeta Muhammad fala como que ele é Jibril alaihi salam, que Mikael alaihi salam em forma de homem na apoiando na batalha, na primeira parte de batalha de Uhud. Então, os muçulmanos não recuperam aqueles materiais que andaram nesse coisa na campo de batalha e aconteceu uma coisa que os homens que estavam a proteger até guarda de muçulmanos que estavam na montanha, homens hoje aqui coisa amor aquele bens que não cuido, outros que têm fé fraco na altura, era vir falar ser companheiro. Esses curi que a guerra acaba, não vai, não ria, porque não companheiros ainda recuperar materiais de guerra. Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, profeta Muhammad que cuiba, que Abdullah ibn Zubair al-Ansari, e falei eles como acabou riali, profeta Muhammad como sem se autorização para que não ria de montanha. Mesmo que hoje não é bai, é cuide com materiais de guerra, a nós não poderia ali sem autorização do profeta Muhammad. Outros sabem falar, mas guerra acaba de buscar hoje esses bai de materiais de guerra, só materiais só que não cuido, buscar hoje, guerra acaba de, aquilo fala sim, mesmo que guerra acaba, não obedeci profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que não reali de montanha. Outro gente desobedece, a maioria deles desobedece, onde queria de montanha, e vai também na campo de batalha e consegue recuperar aquelas coisas que cuido na campo de batalha. Logo, Khalid ibn Walid, o que percebe só eu aqueles gente de montanha, aqueles que sobram lá. E que chega nem 10 gente que sobram na montanha, Khalid ibn Walid, que se tática de guerra, aquela guerra que estava já tudo na mão de controlado, na mão de muçulmanos, desobediência de alguns muçulmanos ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isso me conhece bem, hora que você desobedece o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, automaticamente você desobedece Allahu azza wa jal. Então, desobediência ao profeta Muhammad e você desobedece Allahu azza wa jal. Então, se você desobedece Allah, que a ajuda de Allah, Allah inverte a situação de batalha de Uhud. Onde que muçulmanos têm o controle de batalha de Uhud torna pesadelo para muçulmanos. Onde que Khalid ibn Walid, hoje percebe só, gente ria de que montanha, no murcinho que sobra na montanha, Khalid ibn Walid dá volta de montanha de Uhud. Hoje dá volta de montanha de Uhud, e bem primeiro, e ataca aqueles gente que sobra na montanha e mata aquelas. Hoje mata aqui número de gente que está na montanha, goze e arranca e sai muçulmanos para a parte de trás. Que hora muçulmanos, para surpresa, olha, batalhão de gente de Makkah sai eles parte de trás. Vira para enfrentar aquele gente de parte de trás, que outro gente também com muçulmanos na cerca para que eles diante que ela rapara. Logo que ela rapara, se é homens que está atrás, que elas também bem e põe muçulmanos na metade. Lá que história de batalha de Uhud vira, coisa que estava já tudo controlado para muçulmanos e ser o pior pesadelo de muçulmanos.
Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kila hora está na campo de batalha, está puro na metade, tudo sahabas puro na metade. Ndeke o Ashi, ele disse dele também, ele o Ashi que era escravo, que falado como de escravo de Jubair ibn Mut'im, que falaram como se bumata Hamza, buna fazer, o que chega campo de batalha é mostrar diretamente quem que é Hamza. Logo o Ashi e tem a oportunidade de procurar onde que Hamza está nele. Assim que o Ashi vai e procura Hamza, toque hoje Hamza, e lança aqui teneba, e fide Hamza que se lança, e fercha lança e mata Hamza, Hamza cai. O que Hamza cai, muçulmanos, gente pupa e fala Hamza morre, Hamza morre, Hamza morre. Que ela cria pânico entre muçulmanos. Ser grande general, ser líder, cai e muçulmanos perdem controle da situação já. Muçulmanos perdem controle da situação, os gente de Maca ainda busca só gente que pega a bandeira. Onde que logo é dirigir a sahaba que Mus'ab ibn Umair, se não lembra que rapaz que era sabe, aquele que se família mima, que está vestido bonito, se roupa está exportado, ou que pega bandeira, gente de Maca bem riba de Mus'ab ibn Umair, porque Mus'ab ibn Umair, ou que Hamza morre, profeta Muhammad gente de Maca cria especulação como o profeta Muhammad também morre. Mus'ab ibn Umair e que desiste sempre continua na batalha. Até começa a procurar aqueles que têm bandeira. Assim que vai para Mus'ab ibn Umair, corta Mus'ab ibn Umair, se mão que pega a bandeira e pega aquele outro mão, corta aquele mão de Mus'ab ibn Umair, que se duas mãos e pega aqui bandeira, que se duas mãos cortado, assim que birriba de Mus'ab ibn Umair, cutila Mus'ab ibn Umair, e cedo, que na batalha de Uhud, Mus'ab ibn Umair faz parte de gente que morre na batalha de Uhud. Hamza morre, Mus'ab ibn Umair também morre na batalha de Uhud. Assim que gente de Maca continua. Até homem que é chamado Utba ibn Abi Waqqas e surpreende o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e surpreende o que Pedro, o profeta Muhammad cai. Profeta Muhammad cai. O profeta Muhammad cai, com os gente de Maca grita, não mata o profeta Muhammad, não mata o profeta Muhammad. Não fala profeta Muhammad morre. Sahabas na fala, wama Muhammad illa Rasul. E Muhammad e canara se que profeta, que o verso de Al-Quran que fala, assim que Allah mandava o profeta, antes do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E outros sahabas que lora preocupa, eu vi que notícia de morto do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dita nele, Talha ibn Ubaidillah e bai riba do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para proteger o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahal ibn Unais também vai riba do profeta Muhammad, para tinha que proteger o corpo do profeta Muhammad, para mesmo o profeta Muhammad dita, o profeta Muhammad tinha que proteger para ver que flechas que na bem riba do profeta Muhammad. Talha ibn Ubaidillah, que tanto flechas que bem que ele protege que seu corpo, e protege que flechas que seu corpo, para que flechas atingir o profeta Muhammad, que elas também cedo motivo de morte de Talha ibn Ubaidillah. Talha considerado herói de batalha de Uhud, batalha de Badr e de Hamza, que cedo Hamza considerado herói de batalha de Badr, batalha de Uhud e de Talha ibn Ubaidillah, para ver alguém que dá se vida e para esse corpo e faz esse corpo proteção para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na fala, Allah por danha povo é casibi, Allah por danha povo é casibi. É bem, onde que ataca o profeta Muhammad de novo, profeta Muhammad que lora cai, profeta Muhammad que na mesquinha, dentro dele pensa e fala, como é que Allah não tem pena de gente? Povo está mandado o profeta e está maltrata ser profeta. Profeta Muhammad que comenta nada que ninguém que ele pensa só dentro dele. Allah tem conhecimento de que segundo. Allah subhanahu wa ta'ala fala profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laysa laka min al-amru shay'un,
na ika pertenciam na decisão de nada. Au yatubu alayhim, se a mim na por eles, au yu'adhibuhum, ou se na castiga eles, fa innahum dhalimun, mas na verdade eles e gentes eles e pecador é na pecar. E Allah subhanahu wa ta'ala continua e fala: walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. Tudo que aqui existe no céu e pertence a Allah subhanahu wa ta'ala. Yaghfiru liman yasha, ita por daquim kimisi, wa yu'adhibu liman yasha, também ita castiga quem kimisi. Então Allah subhanahu wa ta'ala manda profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam esse verso de Al-Quran para falar profeta Muhammad decisões e bem de Allah subhanahu wa ta'ala. Manga gente participa naquela batalha que seja para inimigos de muçulmanos e bem ser muçulmanos é da grande contribuição na Islam. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que loro que recupera. Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o recupera e escuta lá Ka'b ibn Malik grita e fala: profeta Muhammad recupera esta de vida, profeta Muhammad recupera esta de vida. Que loro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala eles e kunsa chomeles e chomeles bobin atrás profeta Muhammad que lora setas na bin mas sahabas na defende profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Profeta Muhammad na chomeles bebim assim que profeta Muhammad chomeles para afastar assim para poder subir na montanha. Ele estuda assim que pega atrás de profeta Muhammad na fala eles bobim, profeta Muhammad na sangra e na fala eles bobim perto do profeta, bobim perto do profeta e profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o subir para a montanha e vai gos na descansa riba de montanha, gente de Makkah está para ali base de montanha, onde que na manda boca profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e fala profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bu pensa bari kuma abogo tene bu Deus está fazendo tudo coisa, mas a os não mostrou de como a nós também não ídolos está dando força, não ídolos têm poder, a os não mostrou o lugar. Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o que subir montanha, gente de Makkah é que insiste mais, é que insiste subir montanha, é fica para ali base, é na troca palavra com muçulmanos. Nega o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dos sahabas responde e fala Abu Sufyan e fala a vida é assim, aonde de nós, aonde de vós, amanhã não tem, inshallah. A nós tudo gente que morrem na nós, que elas não vai jannati, e a vós tudo gente que morrem na vós, que elas não vai para Jahannam. Essa é a diferença que a nós não tem com vós. A nós se não vivo, não ganha, e também se não morre, não ganha. Enquanto que a vós vão perder no mundo, e também vão perder no outro mundo. Então, assim que os muçulmanos subir, que o profeta Muhammad na sangra, o que atinge o profeta Muhammad, escusa lá entrar na armadura que tem para entrar na queixada do profeta Muhammad na sangra, de que dos sahabas profeta Muhammad sallallahu alaihi sahaba pedi profeta Muhammad Zubair fala profeta Muhammad peran tirau que botene na rosto profeta Muhammad fala assim de que tenta tirar até e fazer com que e perde também dente na tenta tirar aqui coisa na cara do profeta Muhammad, mas e conseguir tirar na cara do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então Abu Sufyan toda hora também que tenta subir para a montanha, Umar está bloqueado. Toda hora que tenta subir para a montanha, Umar está bloqueado. Assim que gente de Makkah, já que ela subia na montanha, gente de Makkah, gente de Escosala, eles que mal leva para eles para matar Hamza, matar de alguns gentes, para eles é contente de que aconteceu. Então, que interessa mais de continuar perseguir muçulmanos, vira só, vai ser caminho. Às vezes a gente está falando como muçulmanos perdem batalha de Uhud, perdem guerra. Perde homem sim, mas que perde guerra, papia. Se perde a guerra, o Islam não acaba aquele dia. Para ver como o profeta Muhammad não matado, todo mundo não mata. Mas a gente diz que mata aqueles que mais queria morto na primeira guerra, ou que mata aqueles que é contente que o resultado que é na batalha de Uhud vira a costa, vai. Onde que muçulmanos morrem Talha
ibn Ubaidillah radiallahu anhu, que é considerado 60 homens morreram muçulmanos, 40 daqueles homens e Quraysh, que e gente de Meca, de que Talha ibn Ubaidillah perde vida, Mus'ab ibn Umair perde vida, Hamza perde vida, Sahal ibn Hunayn perde vida, manga de outros sahabas perde vida, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fica triste daquela situação, mas é que o muçulmano desobedecer se instrução e fazer com que é sofrer tudo que quer sofrer. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, depois que mais deixar triste, ou que corpo de gente de muçulmanos como matado tecido, e hoje como é que mutila corpo de teu, como é que romper dana corpo de teu, e hoje como é que corpo de Mus'ab ibn Umair, como é que esse corpo de que está, e hoje corpo de Talha ibn Ubaidillah, como é que corpos mutilado, como é que cafres de Meca, como é que mutila corpo de aqueles homens. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fica triste, e suma que nós sabemos, gente que morrem na batalha é catapudo caçanque, é tanto errado que isso é roupa própria que morre aquele. Então assim que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que lorena busca maneira de buscar pano só para cobrir, que roupa que elas têm para cobrir que corpos. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pano que tem, se cobrir pé, se cobrir se cobrir alguém outro alguém canocha, e é dividir para Hamza com Mus'ab ibn Umair. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que lora, se mas que dividir, se cobrir cabeça, pé tá sobra, se o que cobrir pé, cabeça na sobra, assim que pedir para que elas vai buscar alguns folhas de árvore, é bem etapa parte que conseguir parte de pé de Hamza radiallahu anhu, Shayyidul Suada, Hamza, assim que ele saiu mártir naquela batalha de Uhud. Mus'ab ibn Umair, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, chega riba de corpo de Mus'ab ibn Umair, profeta Muhammad, lágrima na sair na ujo, e tristeza no coração do profeta Muhammad. Profeta Muhammad recebe verso de Al-Quran na fala, Allah subhanahu wa ta'ala na fala, e tem homens na verdade que cumprem que se promessa perante Allah subhanahu wa ta'ala. Suma para Mus'ab ibn Umair, exemplo, aqueles homens que cumprem se promessa. Profeta Muhammad fala, nunca olha alguém que mimado suma esse corpo que dita ali, que se roupa tá mandava escusala tá binnan de fora, se perfume, ora que antes de chegar buta sentir cheiro de perfume, a osso um dia que morre para via de Allah, e que tem nem pano para cobrir esse dono. Para via de la ilaha illallah, Mus'ab ibn Umair, para via de la ilaha illallah, Mus'ab ibn Umair, e morre, e que tem nem pano para cobrir esse corpo. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Para de la ilaha illallah, Mus'ab ibn Umair morre. E que tem nem pano para cobrir. E que tem nem pano para cobrir o corpo de Mus'ab ibn Umair. Aquele pano que é na cobrir, se cobrir se cabeça, pé tá fica. Se cobrir pé, cabeça tá fica. Alguém que dá tudo mesmo durante sua vida. Alguém que dá tudo mesmo durante sua vida. Alguém que dá tudo durante sua vida. Tudo, se família dá, se mamãe dá, tudo mesmo. Para ver la ilaha illallah. O que converte. Se mamãe roubar tudo que você fala, se mamãe nem ensina ainda não. Não cana desistir de Islam. Não cana desistir de la ilaha illallah. Mus'ab ibn Umair e chega dia que esse corpo de ita Mus'ab ibn Umair catene. Nem pano para cobrir esse corpo. Esse pano é de irmãos muçulmanos. Islam é que brincadeira que firmanta Islam. Gente perde vida para ver Islam. Gente perde vida para ver Islam. Que não brinca com Islam. Que não brinca com Islam. Mus'ab ibn Umair, Allah subhanahu wa ta'ala manda verso do Al-Quran fala, na verdade tem homens que cumprem que seu compromisso, que se promessa perante Allah. Quando o profeta Muhammad chega no corpo de Mus'ab ibn Umair, esse corpo de Hamza, tudo enterrado. Assim que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
ocha kurpu di Hamza wajadu irma di Hamza ifala di kuma Sofia que sedu tia di profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tia di profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ifala profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyer mo muri profeta Muhammad falal sing ifala misso ya kurpu di nyer mo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falal na kabo disha na no kapu permitu babo ya se kurpu ifala misso ya sibiri kuma kurpu di nyer mo mutilar profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falal kuma no kapu disha ifala profeta Muhammad na pidu tempa senza di champang ya kurpu di nyer mo assim que profeta Muhammad disha sitia peo ya kurpu di ser mo pa último bias anta profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam assim que junta corpo desse homens inteira que lora Fátima filha de profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai de Madina o que noba chega na Madina Fátima sai de Madina e bem que yago para bem assistir esse papel Fátima bem que yago para bem assistir profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sangra Fátima tisiago que Ali subhanallah Fátima tisiago que Ali que lora profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pedi Allah Fátima tapuiago e passa na caos que se pape atingido e na cura se pape esse parou de amor que Fátima tem para se pape esse amor que Fátima tem para se pape profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam guerra de Uhud e sofreu mas tio não próprio Fátima cuida desse papel minjeres de Madina ndeke puro ba segundi e sai bem minjeres bem e bem juda se homens vai mangar gente passa mal na batalha de Uhud mangar gente passa anta não mentalizar não se bi Islam e que brincadeira que não brinca aqui Islam não acha como se não brinca aqui Islam Allah na por dano sozinho enquanto que gente passa não quer que passa para Islam chegando aqui chegando não pensa direito anta assim que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a batalha acaba tudo e preparações arriba para Madina onde que gente de Madina aquele munafics é contente que aquele resultado de batalha de Uhud é contente que aquele maneira que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que se gente é sofrer eles para eles grande contentamento profeta Muhammad na sofrer o profeta Muhammad na sofrer muçulmano na sofrer é fazer contentamento para eles e o profeta Muhammad nunca desiste o profeta Muhammad se viu como que aconteceu na batalha de Uhud e foi falha de próprios muçulmanos e foi falha de muçulmanos que foi que lá aconteceu homem que mata Hamza Washi o que converte o profeta Muhammad ita sinta diante do profeta Muhammad to já ita lembra de sitiu ita fala Washi sempre com o jonta lembra de tio Washi que coisa incomodar na equipe de Allah e fala Allah faz com que a gente disquisi suma quem que mata Hamza Allah faz com que Washi cedo quem que mata aquele profeta falso Musailama al-Kadhab Musailama Washi mata Musailama é como se chama Washi assassino de Musailama em vez de assassino de Hamza
esse panoja contribuição que o Ashi dá. E o Ashi depois conta e fala depois mata Hamza e capanha pé de se cabeça durante manga de tempo. Tô aqui converte e capanha pé e cata conseguir dormir. E conta tanto como na batalha de Uhud e camata ninguém. Ele que vai para ele Hamza. E que mata também Hamza. E que guerra com ninguém, e que toca ninguém, ele vai só vai matar Hamza, e matar Hamza, que ele é que se missão e acaba. Assim que o profeta Muhammad sallallahu resistiu, se protetor, que está se protetor do profeta Muhammad, claro, e Allah subhanahu wa ta'ala, não fala no sentido de que ele estava à volta dele, que se resistiu, que Hamza, então, não para para ali, emocionante a história, não para para ali, para Allah dando facilidade, para dar compreensão de não compreender Islam. Para não compreender Islam, para não assumir a responsabilidade. Para não assumir a responsabilidade, não firma para Islam. E que firma no sentido de guerra, não. Mas não pratica comando, que é que Allah subhanahu wa ta'ala na comandando na Al-Quran para não fazer. Que não brinca com Islam. Que não tem Islam, só desporto. Que não tem Islam, só uma coisa de brincadeira. O profeta Muhammad sallallahu fala, se pecador tem noção que é que na peral, depois de morto, e na ripuco, e chora tio. Se pecador tem noção de que é que na peral, depois de morto, e na ripuco, e chora tio. Nenhum som de nós que tem garantia. Mas nenhum som de nós mesmo que tem garantia. Não sabe como que não na última. Porque ela não prensinou vida que sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Com ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se não pula na vida 24 sobre 24 horas, pelo menos não tem esperança. Hora que morto na bem, dia que não alma na deixa no corpo, dia que aquele espírito na separa de carne, dia que espírito na vai, pelo chano num bom estado, pelo chano com coração puro, porque tudo que vai com coração nhabido, com coração de nodo perante Allah, inarrepende. Profeta Muhammad sallallahu fala, quem que vai inferno na arrependi e quem que vai glória na arrependi. Quem que vai inferno na arrependi, que manda cá profeta se vida e vai para no inferno. E quem que vai glória na arrependi, aquele momentos também que pirriba que podiba preencher na bondade. Anta, não jubi que não na face. Não faça no cabeça balanço. Melhor na nós quem que está fazendo cabeça balanço. Você pode fazer a cabeça balanço. Que é que você guarda para o futuro? Que é que você faz para a vida depois de morto? Sem dúvida, se tem certeza no mundo, e morto. E que tem quem que tem dúvida de como enamorar dia. Então, es vida e suma estrada que ligando de barriga de não mame para sepultura. Perde tempo que tem. Ora que está na viagem, o que está perde tempo. O que está perde tempo com luxo. O que está perde tempo com outras coisas. O foco está ser onde que vai. Foco de muçulmano tem que ser onde que vai. E o profeta Muhammad sallallahu está reforça. E fala, esse mundo é prisão para um crente. Mas é paraíso para um kafir. Se esse mundo tem valor perante Allah subhanahu wa ta'ala, quem que descrente que não acaba de comer?
anta no fasi no cabeça balanço, no sibi que no prepara para a vida depois de morto. Morto na chiga, qualquer hora morto na chiga. Ninguém pode falhar. E se chiga, e cata atrasa, e cata atrasa nem minuto. E na chiga. Dia que a alma na sai na cor por pecador, que dia que por pecador não é a realidade. Mpanha pé, buca panha pé. Dia que anjo morto chiga, buna se bisu panha pé, ou buca panha ba pé. Porque anjo morto que interessa. Bu rico, bu pobre, bu gordo, bu magro, bu tene cor, buca tene cor, anjo morto que interessa. Na chongo tá dita, na prédio que tá dita, na yau, riba de yau que tá dita, anjo morto que interessa. Ele se missão e para tirar o boa alma, e na tirar, e não alma na sai. Dia que sai, aquele dia que não é verdade. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.